Professor Paulo Júnior, gente, então vamos solucionar essa equação diferencial, tá? Que é uma equação de Bernoulli, pelo método que foi visto no vídeo passado, né? Que é reduzindo ela a uma equação linear, tá? Antes da gente iniciar a solução, eu só vou reescrever, né? Para auxiliar, né? Percebendo quem é os elementos que nos ajudam. Então, eu vou reescrever a equação da seguinte maneira. É dy dx mais 1 sobre xy é igual a menos 1 sobre x ao quadrado vezes y ao cubo. Então, desse jeito, fica fácil de perceber quem é P de x, quem é Q de x e quem é o valor de n, né? Dada a definição de equação de Bernoulli, que foi visto no vídeo passado, eu aconselho que você assista. Pois bem, então a gente pode escrever a P1, né? Que ela é P que multiplica 1 menos n, e a Q1, que ela é Q que multiplica 1 menos n. Então, sendo assim, a gente tem 1 sobre x que multiplica 1 menos 3, que é o valor de n, e 1 sobre x ao quadrado, que é o valor da Q, 1 menos 3, que é o valor de n. Então, isso fica 1 menos 3 é menos 2, então fica menos 2 sobre x. E a Q1 fica sendo menos 2 sobre x ao quadrado. Então, reescrevendo essa EDO em valores de x e t, sem esquecer que a substituição que é feita é y igual a... t é igual a y elevado a 1 menos n. Tá? Essa substituição, a gente vai ter que usar ela depois, né, para retornar a valores de y quando tiver solucionado, tá? Então, não esqueçam, é super importante. Tá vendo essa substituição? A gente pode reescrever ela em valores de t, x e t. Então, dt dx mais a P1 de t é igual a Q1. Então, isso quer dizer que com os valores que nós temos, tá aqui a setinha, direitinho, a minha dt dx, que multiplica menos 2 sobre xt, e é igual a menos 2 sobre x ao quadrado. E essa aqui é uma equação diferencial linear quando Q de x é diferente de zero. Tá? Temos um vídeo também ensinando o método de solução. A gente vai solucionar essa, mas é bom ver o vídeo para poder entender a teoria, ver o exemplo de como que faz uma equação desse tipo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é encontrar o fator integrante dessa equação, né? É e elevado à integral da p de x, né? dx. Nesse caso aqui eu vou tomar a liberdade de botar p de 1, porque foi alterado, né? Para não confundir com essa p aqui, né? Que não é dela que vem da original. É da que foi mudada, como foi dito antes, em valores de x e t. Então, esse fator integrante é E elevado à integral, tá aqui a P1, né? Só circular aqui. Essa aqui é a minha P1 e essa aqui é a minha Q1. Tá? Então, só voltando. Então, menos 2 sobre x dx. O menos 2 é uma constante, podemos pôr para fora da integral. Então, fica menos 2, que multiplica a integral de 1 sobre x dx. Essa integral é conhecida, né? Então, é menos 2 vezes o ln de x. Então, por propriedade de logaritmo, a gente pode escrever o ln como potência, tá? Então, cancelando as funções inversas, a gente tem que cancelando a função exponencial é logarítmica, né? Isso é x elevado a menos 2, que nós temos 1 sobre x. 1 sobre x ao quadrado. Esse é o valor do meu fator integrante, né? Dessa função. Sendo assim, a gente agora pode pegar a equação que nós tínhamos e reescrever ela da forma que a gente possa estar utilizando. Então, vamos pegar essa equação aqui. Tá? Vamos só fazer reescrever, primeiro isolando dx e depois retornando os valores para a gente poder escrever. Tá? Bonitinho. Então, eu vou fazer agora de azul.
Então, dt pode ser visto como, passando para o outro lado, né? O menos vai positivo, 2 sobre x que multiplica t, já está lá negativo, né? Então fica 2 sobre, menos 2 sobre x ao quadrado, e o dx que estava multiplicando, estava dividindo, passa multiplicando. Agora eu vou retornar isso para o lado esquerdo, então eu vou escrever assim. Aí vai trocar o sinal de quem está aqui dentro do parêntese, né? Aí vai ficar menos 2 sobre x de t, mais 2 sobre x ao quadrado, tudo isso multiplicado por dx, mais dt, e isso igual a zero. E foi necessário para me escrever no formato, né? E perceber uma coisa que acontece com essa equação, tá? Qual, professor? Ora, bem simples. Essa equação é não exata, tá? Se você fizer a verificação, você vai perceber que ela é não exata. Mas para me tornar ela exata, fica tranquilo, porque eu já tenho o fator integrante, né? Tá bem aqui ele, ó. 1 sobre x ao quadrado. Então, essa equação, que ela é não exata, vou reescrever ela aqui. Menos 2 sobre x de t, mais 2 sobre x ao quadrado dx, mais dt, igual a zero. Se eu multiplicar toda essa equação por 1 sobre x ao quadrado, eu obtenho uma equação exata. Então, multiplicando, nós vamos obter o quê, né? 1 vezes 2, 1 vezes menos 2 é menos 2. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo, tá? De t. Aí, 1 vezes 2 é 2. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta, tudo isso está com dx. Mais 1 sobre x ao quadrado, dt igual a zero. E aí a gente tem um vídeo, né, dizendo como que verifica que ela é exata, né? Tem um teorema, tá? Das equações exatas. E meu trabalho agora é solucionar essa equação exata. Então, eu vou mudar aqui a posição do quadro, tá? Para a gente se concentrar nessa equação. Pois bem, que ela agora é o meu problema a ser solucionado. Então, vamos lá solucionar essa equação. Pois bem, como ela está no formato, né, de equação exata, eu sei que essa é a m e essa, só escrever direitinho aqui, essa é a minha m e essa aqui é a minha n, tá? E se eu posso verificar pelo teorema que eu já falei, né, que a derivada de m com relação a t, que é exatamente a derivada de n parcial com relação a x. Aqui eu estou usando variáveis x e t, por favor, cuidado, tá? Sei que você aprendeu com x e y, né, mas vamos tomar cuidado. Faça a verificação. Como essa EDO é uma exata, eu posso escrever o seguinte condição, que a d de u com relação a d de u dx, ela vai dar exatamente a minha m. Isso quer dizer o quê, né? Que du é a minha m dx. Isso quer dizer, integrando de ambos os lados, né? Que a minha u é nada mais, nada menos que a integral de m dx. Então, isso quer dizer o quê, né? Que a minha u é a integral daquela lá toda, ó, menos 2 sobre x ao cubo, t é uma constante, né, com relação a x, mais 2 sobre x à quarta, dx. Esse problema ele é legal porque você revisa uma porrada de conteúdos anteriores, né? Então, quem é a minha u no caso, né? A minha u, resolvendo essa integral, você encontra ela sendo t sobre x ao quadrado, tá? Menos 2, resolvendo a integral, sobre 3x ao cubo, mais uma infinidade de funções que envolvem t, né? Que quando elas forem derivadas, todas elas em relação a x, dá zero. Essa aqui é a primeira
Primeira condição dela ser exata, né? Qual é a outra, professor, que eu vou utilizar? A outra que você vai utilizar é essa, né? Deixa eu escrever aqui. Que a D de N com relação a D de N dt, né? Que no caso aqui a gente não tem y, tá? Isso, a D de U, perdão. D de U dt é exatamente a nossa N. E a N a gente tem, tá bem aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer esse lado da igualdade eu tenho, eu vou fazer esse outro, tá? Que é a D de U dt. Então como eu estou com a U aqui, ó, eu vou derivar ela. Então, quem que é du dt, né? Derivando em relação a t. Derivando em relação a t, a gente fica com 1 sobre x ao quadrado. Essa parte só envolve x, então a derivada é zero. E aqui, como é uma função de t, eu escrevo assim, filinha de t, tá? Então, essa é a minha du dt. Então, eu conheço a n e conheço a du dt. Vou igualar elas, porque se essa equação é exata, né, ela satisfaz essas duas condições, essa e essa aqui. Então, por um lado, isso é 1 sobre x quadrado ao quadrado mais derivada da φ de t. Por outro lado, a minha n é o quê? 1 sobre x ao quadrado. Opa! Como eu tenho 1 sobre x ao quadrado de ambos os lados, eu percebo que a minha filinha de t é zero, né? Isso quer dizer o quê? Que a função, se eu integrar de ambos os lados, né, a integral de zero é porque isso é uma constante real. Tá? Então, aqui é uma constante. Então, essa solução aqui que eu tinha anteriormente, né, que ela não estava completa, né, essa solução. Por quê? Porque eu não sabia quem era a φ de t. Agora eu conheço. A minha φ de t eu sei que é uma constante. Sendo assim, agora eu posso reescrever essa solução de forma completa, tá? Então, a minha função u que eu estava procurando, ela é t sobre x ao quadrado menos 2 sobre 3x ao cubo mais a minha φ de t, que eu sei que é uma constante real. Podia ser que não aparecesse uma constante real. Pronto. Já solucionei o meu problema? Não, eu solucionei a exata que eu criei. Agora eu preciso da solução geral dela e depois retornar para y. Então eu vou descer aqui mais um pouquinho o quadro, tá? Para a gente poder se concentrar nessa equação agora. Cadê? Marca ela bem aqui para ficar bem visível. Essa aqui, ó. Vamos concentrar nela, tá? Então, uma solução geral que a gente pode estar tendo aí, né? Seria quem, no caso, né? Se a gente igualasse a zero, né? Nós ficamos com a seguinte condição. Vou continuar aqui, tá? T sobre x ao quadrado menos 2 sobre 3x ao cubo mais c igual a zero. Vou multiplicar toda essa equação por x ao quadrado. Então, vou ficar com t, que é, menos, como multipliquei por x quadrado, vou multiplicar toda ela por x ao quadrado. Tá? Vai cancelar esse x quadrado que está sobre o t. Então, vai ficar menos 2 sobre, ainda vai sobrar um x ali embaixo, 3 sobre x. Mais essa minha c, né? Que vai acompanhar x ao quadrado igual a zero. Então, quem é a minha função t que eu estava atrás, né? Que é a solução da minha exata, né? Que eu estou procurando. E também das demais que eu estou transformando até agora. Vai ser 2 sobre 3x, mais... Esse c vai mudar de sinal, então eu vou dizer que é um c diferente, c1, tá? De x ao quadrado. Posso parar aqui, né? Não posso. Falta só uma coisinha para mim concluir. Lembra da substituição que foi feita a primeira? É que y é igual a 1 menos n. T é igual a y elevado a 1 menos n. É por isso que eu falei lá no início que ela é super importante. Então, quem é a minha t, né? A minha t é y elevado a 1 menos 3. Desde o começo do problema, que o meu n é 3. Então, não esquece disso. Então, quem é a minha t? Y elevado a menos 2. Isso aí. Então, a minha t ela é nada mais nada menos que 1 sobre y ao quadrado.
Então, eu vou substituir aqui, ó, e eu vou voltar para valores de y, né? E x, que é o que eu estou procurando desde o início. Então, finalizando, o que nós temos? E vou escrever assim mesmo, y elevado a menos 2 é igual a 2 sobre 3x mais uma constante que teve uma mudança de sinal, né? X ao quadrado. E isolando o y, a gente pode escrever que eu vou inverter e passar a raiz quadrada para o outro lado, né? Porque eu vou ter que inverter y, então vai inverter tudo do outro lado da igualdade. Em vez de passar a raiz quadrada, eu vou elevar 1/2, tá? Não tem problema. Então, invertendo, vai ficar 2 sobre 3x mais a minha C1 de x ao quadrado, que é o inverso do outro lado, mudando a raiz. Então, essa aqui é a solução da minha equação diferencial de Bernoulli que eu estou procurando desde o início, em termos, obviamente, né, de x e y, tá? Que era a que eu estava buscando. Então, gente, esse vídeo ele é bom porque ele revisa muitos conteúdos, tá? Para você que está estudando, me acompanhando, agradeço, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, compartilhe os vídeos com os colegas. Até o próximo.